Saudações a todos vós que nos acompanhais. Sede bem-vindos a esta nova aula, Filosofia e Vida, com o Padre Romão Kisongo Jamba. Eu já tinha dito no princípio que a questão da filosofia é uma questão muito vasta, nunca diremos o suficiente, e nesta aula venho apresentar-vos novamente a diferença entre ética e moral, uma temática já abordada na aula passada, ok? Onde só começamos, só apresentamos, e hoje vamos dar continuidade nesta aula. Por moral, entende-se o conjunto de regras de condutas assumidas livres e conscientemente pelos indivíduos, com a finalidade de organizar as relações interpessoais segundo os valores do bem e do mal. Ao passo que a ética, ou a filosofia moral, como se chama, se ocupa com a reflexão sobre as noções e os princípios que fundamentam a vida moral. A moral é determinada pela sociedade. Por exemplo, o Código Civil, a Constituição da República ou outros códigos de conduta, enquanto a ética implica a opção individual do sujeito. Por isso, a pergunta da moral é a seguinte: o que devemos fazer? Entretanto, ao se perguntar o que devemos fazer, o indivíduo busca o fundamento, não para si como sujeito individual, sujeito cognoscente individual, mas como coletividade. Portanto, o que devemos fazer? Nós como população, nós como comunidade, nós como cidadãos, nós como país, nós como mundo, o que devemos fazer? Ao passo que a pergunta da ética é: por que fazer? Portanto, a ética não é um fazer sem noção, não é um fazer vazio, não é uma obediência cega. A ética diz: está bem, eu vou fazer isso, mas por quê? Estamos numa sociedade onde eu perguntar por que pode ser crime. É falta de ética. E acredito mesmo que, se o Papa Francisco fala da Terceira Guerra Mundial em pedaços, a que o mundo vive hoje, a Quarta Guerra Mundial será contra a ética. Queridos, a moral é concernente ao bem-estar de outras pessoas. A moral não se preocupa com o sujeito individual, preocupa-se com as pessoas no seu todo. A moral é o conjunto de princípios ou outras normas que você, eu e alguns dos que nos rodeiam costumamos aceitar como válidas. Por exemplo, o pagamento dos impostos. Ok? É uma norma válida. Aceitamos para o engrandecimento do país, para que o país caminhe. Precisamos pagar imposto. E tem de ser uma lei do dever, não por coação. O sujeito tem de ter consciência que usa alguma coisa e no fim tem de pagar. Aceitamos que seja justo e é válido. Portanto, esta norma é válida. É uma questão moral. A ética é a reflexão sobre o porquê de as considerarmos válidas. Ok? O pagamento do imposto é uma questão válida, é uma norma válida porque nós nos beneficiamos das coisas que nós usamos, como os automóveis, as estradas por onde passamos, a luz, a água, ok?
Portanto, até ali também é uma questão moral, é uma norma, é um conjunto de princípios, é uma conduta. E a ética vai exatamente explorar este dado. Por que nós aceitamos esta norma como válida? Porque nós nos beneficiamos dos bens destes meios, ok? Então temos, ou destes serviços, então temos de pagar. Estamos numa questão ética. E quando se responde a uma questão ética, o indivíduo paga, não precisa ser policiado. Porque muitas vezes nós corremos, ok? Policiamos os indivíduos, ok? Até cercamos, montamos aparelhos repreensivos, ok? Para chamar a consciência, porque se investe pouco na ética. A ética tem de ser uma disciplina obrigatória em todas as instituições. Não pode ser uma disciplina opcional. Porque enquanto o homem continuar em escombro, nenhuma instituição social vai caminhar. Precisamos dos filósofos para inculcarem na consciência dos homens este amor, esta paixão pela ética. É a ética que vai comparar a nossa moral com as outras. Se nós vivemos assim, como é que se vive em Portugal? Como é que se vive nos Estados Unidos da América? E dali, depois da comparação, nós tiramos sempre uma conclusão. Portanto, da comparação nasce a conclusão. Da conclusão nasce a ação. Entretanto, a todos vós que nos acompanhais, agradecemos. Espero ter esclarecido mais uma vez a questão da ética e da moral, porque muitas vezes reclamamos tanto sobre a moral, ok? Queremos cobrar responsabilidade de um princípio moral, mas às vezes não estamos dispostos a expor a questão ética, a explicar o porquê daquilo. A todos vós, a nossa gratidão e esperamos-vos nas outras aulas de filosofia e vida. Obrigado.